A paz do Senhor, queridos, esse é o nosso programa Missões Online. Eu sou o pastor Elias Xavier e mais uma vez estamos juntos para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um comentário da lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Essa lição será estudada no próximo domingo, mas você já tem a oportunidade de estudar com a gente aqui no programa Missões Online. Eu quero também agradecer a sua participação. Quero dizer que é um grande prazer, é uma alegria imensa ter você aqui no nosso programa, tá bom? Que Deus em Cristo continue te abençoando. O tema da nossa lição de hoje é ética cristã e o aborto. Esse é um tema especial, é um tema que mexe muito com as minhas emoções, porque nós estamos falando aqui de nascituros, nós estamos falando aqui da vida humana, estamos falando de crianças que têm o seu direito à vida violado, e são brutalmente assassinadas por aquelas pessoas que entendemos que seria as pessoas responsáveis para dar a essas crianças carinho, amor e proteção. Então, exatamente no momento mais frágil da vida humana, é que aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam amar, cometem o mais brutal e hediondo assassinato de todos os tempos da história da humanidade, que é o aborto. O aborto é uma questão já de muito tempo, não é uma questão nova, civilizações antigas já lidavam com essa questão. Nós temos aqui na nossa lição, por exemplo, as civilizações dos babilônicos, por exemplo, dos assírios, dos israelitas, que condenavam o aborto e viam na prática do aborto um crime gravíssimo, podendo até ser punido com pena de morte em alguns casos. E em contrapartida nós temos aqui a civilização dos espartanos, que assassinavam as suas crianças pelo simples fato de nascerem com alguma má formação física e não poderem compor o exército de soldados perfeito. Essas crianças eram jogadas do precipício, eram assassinadas simplesmente porque nasciam com alguma deformação. Temos ainda os filósofos Platão e Aristóteles, que defendiam abertamente o aborto, como também o infanticídio. Na visão filosófica de Platão e Aristóteles, essas crianças que nascessem com deficiência ou que fossem doentes deveriam ser eliminadas, porque não podiam, no caso, contribuir em nada para o desenvolvimento social. Então, como nós podemos observar, não é uma questão da nossa sociedade, não é uma questão que começa agora, é uma questão já que vem de muito tempo. Então, vamos falar aqui agora do conceito geral e do conceito bíblico. No caso, qual é o conceito? O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez. Essa aqui é uma forma comum da gente entender o aborto. Se nós formos olhar a etimologia da palavra, aborto significa privação do nascimento. Essa interrupção da gravidez, ela pode ser involuntária, que é o aborto natural, nesse caso não há crime, ou ela pode ser provocada. Aí, nesse caso, nós entendemos que há um crime gravíssimo e há uma grave violação dos direitos humanos, que é o direito natural à vida. É uma violação da dignidade humana. Nós temos aqui, nesse ponto eu quero falar sobre os grupos, porque há aqueles que são contra, há aqueles que são a favor do
do aborto, e uma das falas dos grupos pró-aborto é que a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo. Isso aqui é uma falácia, não é uma verdade, porque não é que não seja verdade que a mulher tenha direito de fazer o que quiser com o corpo, porque ela tem. Mas a questão é que nós não estamos tratando do direito da mulher fazer o que quiser com o corpo. Nós estamos tratando do direito do nascituro. Nós estamos preservando a vida humana. Nós estamos falando da dignidade humana. Nós estamos do direito natural, no caso, a vida, que deve ser inviolável. Nós não estamos falando do direito da mulher. É muito bom a gente deixar isso bem claro, né? Para a gente não se perder nessa cortina de fumaça aí e querer discutir a questão do direito da mulher fazer o que quiser com o próprio corpo, porque a questão do aborto, o tema não trata do direito da mulher, mas trata do direito do nascituro, trata da dignidade humana, do direito à vida que é inviolável, né? No contexto legal, a gente vai ver que, se formos para a história da humanidade, a gente vai ver que isso depende muito da época e também da civilização. Como nós já falamos aqui, civilizações como os babilônicos, como os israelitas, os assírios e outros, condenavam o aborto em suas legislações, né, em suas leis, e muitas vezes até punindo com crime, com pena de morte. Outras civilizações, né, como nós já falamos dos espartanos, matavam as suas crianças pelo simples fato de nascerem com alguma deficiência física, né? No Brasil, na época do Império, o aborto era proibido em qualquer forma, então era crime, que podendo ser punido até com 5 anos de prisão e trabalho forçado dentro do sistema penitenciário da época, né? Hoje no Brasil, no caso, nós já vemos aí uma mudança, uma transformação, porque o aborto já deixou de ser crime em 3 casos específicos, que depois nós vamos falar das implicações éticas, né, nesses casos, que é, no caso, o aborto da criança anacéfalo, o aborto por questão de estupro, e o aborto quando o médico diz, né, que existe risco de a mãe perder a vida. Então, nesses 3 casos, no Brasil o aborto já é legalizado, já é descriminalizado, né? Mas existe, no caso, um fator importante aqui nessa questão, porque no Congresso já existem vários projetos de leis, né, tramitando dentro dessa visão de descriminalizar o aborto, sem contar que o Supremo Tribunal Federal, né, tem lá uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL, né, que questiona aí os artigos do nosso Código Penal, artigo 124, 126, né, que criminaliza o aborto. Então, a qualquer hora no nosso país, aí na nossa nação, o Congresso pode aprovar uma lei que descriminalize o aborto, ou o Supremo Tribunal pode julgar essa arguição de descumprimento de preceito fundamental e criar aí uma jurisprudência também descriminalizando totalmente o aborto. Então, essa questão do direito legal aí, dessa questão legal, como eu já falei, vai variar de tempo, de civilização, de época, né? E assim, no nosso caso, nós estamos à beira aí de uma descriminalização, né, geral do aborto. O conceito bíblico, né? O conceito bíblico é que o aborto é um assassinato. Num livro de Êxodo, são vários os versículos, mas eu quero só ler aqui Êxodo capítulo 21, versículo 22 ao 25, né, que diz o seguinte, que se 2 homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e se essa mulher tiver um parto prematuro, mas se não houver morte,
essa mulher tem o direito, o marido da mulher tem o direito de receber uma indenização pelos danos causados tanto à mulher quanto à criança, né, que foi ferida. Mas em caso de morte, então aí agora a lei aplicada é a lei do olho por olho e dente por dente. Nesse caso, a pena de morte. Matou, morreu. E aqui nós temos, no caso, um problema, né, na tradução de João Ferreira de Almeida, que, aliás, os pró-aborto até se utilizam para tentar, né, provar que o próprio Deus ou a Bíblia faz distinção da criança antes e depois que ela nascer. Por quê? Porque João Ferreira de Almeida traduziu, né, a palavra yatsa como aborto. Então, nessa tradução comum, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim: se a mulher for ferida e abortar, mas não houver morte, né, essa mulher receberá uma indenização, né, diante dos juízes. Só que, nesse caso aqui, a expressão no original não é se essa mulher abortar e não houver morte, é se essa mulher, no caso, tiver um parto prematuro sem morte. Em caso de morte, né, da mulher ou da criança, a lei é muito clara no texto original. Não cabe indenização. O que cabe agora é olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento. Ou seja, nesse caso aí, em caso de morte ou da mãe ou da criança, né, segundo o texto original, aplica-se a pena de morte, né? Então, dentro do conceito bíblico, o aborto é tratado como um assassinato. O aborto é tratado como um crime, né, hediondo, como um crime bárbaro, né, passível de punição de pena de morte, como nós já vimos. Tá certo? E aqui eu quero correr por causa do tempo. O nosso tempo é bem curtinho, né? Na história da igreja aqui, os pais da igreja, né, os teólogos, os apologetas da igreja, como Tertuliano, como Augustinho, Jerônimo, Tomás de Aquino, né, todos eles condenaram veementemente a prática do aborto, e eles entendiam que o aborto é um crime grave e um pecado grave, né? Tertuliano chegou a dizer que o aborto é só uma forma diferente de matar, em uma das fases da vida em que o ser humano está mais fragilizado e que o ser humano mais precisa de apoio e de proteção. É um momento em que ele tem o seu direito à vida violado, e, segundo Tertuliano, era só uma forma diferente de matar uma pessoa, era só uma forma diferente de violar a dignidade e o direito à vida, né, de um ser humano, né? Agora vamos aqui para as questões de quando essa vida acontece, quando inicia-se a vida. Então nós temos aqui a posição científica, temos a posição bíblica e a posição da igreja. Na posição científica nós temos 5 posições. Seria muito bom se tivesse tempo para a gente discorrer sobre essas posições científicas aqui, né? E depois nós vamos ver a que mais se adequa ao texto sagrado, né? A primeira posição que nós temos, né, posição científica, diz o seguinte, que a vida começa no momento da fecundação. Porque, né, alguns cientistas defendem o início da vida na fecundação. Porque quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, né, forma-se uma nova célula chamada zigoto. E ali no zigoto já está contido toda a informação genética, todo o código genético já está contido ali no DNA daquela célula, e não vai se acrescentar mais nada ali. Até quando ela envelhecer e morrer, não se acrescenta mais absolutamente nada. Então, o código genético, o DNA da pessoa, é formado exatamente no momento da fecundação.
Ali já está contido cor e tipo de cabelo, cor dos olhos, dente, enfim, toda a informação genética do ser humano, da pessoa, já está ali no zigoto e não se acrescenta mais nada. Uma segunda posição científica diz que a vida tem início quando o óvulo fecundado fixa, né, na parede do útero, o que acontece entre o 7º e o 10º dia da gestação. Uma terceira posição ainda diz que a vida tem início quando, no caso, é formado o sistema nervoso da pessoa. O que acontece por volta do 14º dia de gestação. Então você pode observar que essas 3 primeiras posições, né, reconhece o início da vida ainda muito cedo, porque o 14º dia de gestação, a mulher ainda nem descobriu que está grávida, né? Então ali, né, são 3 posições científicas muito fortes, né, que defendem o início da vida ali muito cedo, né? E portanto ali já se entende que há um ser humano, há uma pessoa e deve ser tratado com a dignidade, com o respeito, né, que um ser humano deve ter. As 2 últimas posições são as posições mais defendidas pelos grupos pró-aborto, que diz que a criança, a vida só acontece a partir da 25ª semana, que nesse caso é quando a criança já pode viver fora do útero, e ainda a mais bizarra, que diz que a vida só tem início quando a criança nasce, né? Dessas 5 posições, a que mais se adequa, a que mais se aproxima aos textos sagrados é exatamente, né, aquela que defende que a vida tem início no momento da fecundação. Por quê? Se nós analisarmos Jeremias capítulo 1, versículo 5, e no caso o Salmo, né, 139, versículo 16, que aliás é o nosso texto áureo, nós vamos entender que Deus, ele conhece e reconhece o ser humano a partir do momento da fecundação. Não foi isso que ele disse para Jeremias? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E não foi isso que o salmista disse para Deus? Antes que o meu corpo fosse formado, com o meu corpo ainda informe, quer dizer, sem forma alguma, mas tu já me conhecia e tudo já estava escrito no teu livro, e as coisas foram acontecendo, foram se formando dia após dia. Então aqui nós temos uma visão bíblica, nós temos uma visão, né, espiritual, que nos mostra que Deus vê o ser humano, reconhece o ser humano, reconhece a vida humana a partir do momento da fecundação. E assim a igreja não poderia ter outra posição. Essa é também a posição da igreja, né? A igreja acredita que o ser humano tem, no caso, o início da vida acontece exatamente no momento da fecundação. Como eu já falei, acontece aquele fator maravilhoso, incrível, não é? Que é quando o óvulo é fecundado, imediatamente forma-se o zigoto, e ali no zigoto já está contido todos os traços genéticos, já está contido todos os códigos, todas as informações genéticas. Aquele DNA não vai se alterar mais, e diga-se de passagem, é um DNA diferente dos seus progenitores. Não é o DNA da mãe, não é o DNA do pai. Por isso que nós falamos que quando nós estamos tratando do aborto, nós não estamos tratando do direito da mulher. Nós estamos tratando do direito do nascituro, porque ali é uma vida nova, é uma pessoa diferente, não é uma extensão do corpo da mulher, né? Agora nós chegamos aqui nos 3 tipos de abortos que são liberados, que são legalizados no Brasil, né, que são descriminalizados, e vamos ver as suas implicações éticas, né? Primeiro é o aborto dos anacéfalos, né? Anacéfalos no caso. O que isso significa? E nós vamos voltar para os espartanos, né? Vamos voltar para Platão, vamos voltar para Aristóteles, que dizia o quê? Que nasceu com alguma deficiência, né? Para os espartanos não servia para formar o exército de soldado perfeito.
para compor aquele exército, não servia. Para os filósofos, né, não servia, não contribuía para nada com o desenvolvimento, não contribuía em nada com o desenvolvimento da sociedade. Então, se não pode ser, né, fazer parte do exército perfeito, se não pode contribuir em nada para o desenvolvimento da sociedade por alguma razão de deficiência, então vamos matar. É o mesmo pensamento, é a mesma ideia, né, arrogante, é a mesma ideia prepotente, né, é a mesma ideia egoísta, né, e racista, bizarra, né, e que eu digo, né, que é a mesma ideia da eugenia nazista, que em busca da formação, né, da raça perfeita, Hitler matou milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de judeus, velhos, doentes, inválidos, né, que quem né, quem fosse considerado inválido, quem não tivesse um papel relevante na sociedade, deveria ser morto, porque só poderia viver, né, a raça ariana, a raça perfeita. É a mesma coisa. Nós não estamos fazendo outra coisa senão a mesma coisa que faziam os espartanos, né? A mesma coisa que Hitler tentou fazer na Alemanha para tentar criar a raça perfeita. Não estamos fazendo outra coisa senão a mesma coisa que defendia Platão e Aristóteles, né? No caso do aborto por causa do estupro, aqui nós temos várias complicações, né? Várias implicações, mas eu quero citar só as duas que estão na lição. Eu quero fazer um comentário bem rápido. A primeira é que a mulher não precisa provar que o estupro aconteceu, ela só precisa chegar ao médico e dizer: eu fui estuprado e quero abortar a criança. Então ela não precisa mostrar nenhum documento, não precisa mostrar nenhuma autorização, né? Aí tudo bem que a intenção é boa. Qual é a intenção? A intenção é proteger a mulher de constrangimento. Ela já sofreu um constrangimento, né, da violação sexual. Mas aí entra aquela questão: quem garante que aquela mulher está falando a verdade? Quem nunca ouviu histórias de pessoas que foram acusadas de estupro e foram até presas e mais tarde descobriu que a acusação não procedia, que a acusação não era verídica? Então, né, é uma questão, é uma implicação ética muito séria, porque uma criança pode estar sendo assassinada, né, sob a alegação de que a sua mãe sofreu um aborto, quando sofreu um estupro, quando na verdade ela não sofreu estupro coisa nenhuma. E a segunda questão ainda é mais grave, ainda é mais sério. Por quê? Porque não se pode justificar um erro com outro. Não se pode justificar um crime com outro. A gente não pode justificar o assassinato de uma criança com o crime de uma violência sexual, né? Diga-se de passagem que essa criança, ela é tão inocente quanto a sua mãe. Ela é tão vítima quanto a mãe, porque apesar dela ter nascido de um ato de violência sexual, né, ela ter sido gerada nesse ato, mas ela não pediu para ser gerada, não foi ela que escolheu ser gerada assim, né? Ela é totalmente inocente. E não é justo que um inocente pague com a sua vida por um crime que uma outra pessoa cometeu. Aqui, nesse caso, o único culpado é o criminoso, que deve pagar perante a justiça pelo crime cometido. A criança não. Aqui eu entendo que o que o Estado deve fazer é oferecer, no caso, a essa mulher um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social, cuidar dessa mulher até o dia do nascimento da criança, e quando essa criança nascer, se a mulher não quiser criar, né, por causa do trauma sofrido, que os assistentes sociais possam encaminhar essa criança para uma outra família criar. Eu tenho certeza que essa criança vai ser cuidada, vai ser criada com muito amor e carinho, porque ela é tão inocente quanto a sua mãe. Ela é tão inocente quanto a mulher que sofreu a violência. E o terceiro aqui né, dos abortos que são legais no Brasil é o aborto terapêutico, que talvez seja o mais complexo, o mais complicado. Por quê? Porque aqui nós vamos discutir o valor da vida. Qual é a vida que vale mais? A vida da mãe ou a vida da criança?
Aí tem uma outra questão. Quem é que decide quem morre? Quem é que decide quem vive? É o médico, que através do diagnóstico vai dizer quem vai viver, quem vai morrer? O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz no livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, que Deus dá vida e tira a vida, Deus faz descer a sepultura e faz subir dela? Então o controle da vida está nas mãos de Deus. Mais uma vez eu repito, nós estamos brincando de ser Deus, decidindo quem morre ou decidindo quem vive. Segundo o comentarista da nossa lição, aqui é só uma forma de facilitar, de tornar mais fácil o descarte dos filhos que a gente não quer. É só uma forma de dizer, de facilitar, o descarte dos filhos indesejados. Então, são crianças inocentes que estão pagando com as suas próprias vidas pelo egoísmo, pela prepotência, a arrogância dos seus pais. E assim eu quero concluir o comentário. O nosso tempo é bem curto. Eu sei que essa lição não vai mudar o rumo do país, mas eu espero que ela mude o pensamento de muitos cristãos que estão na igreja. E eu quero aqui deixar um apelo tanto às mulheres, quero pedir às mulheres, por favor, eu falo agora em nome dessas crianças, por favor, ame essas crianças, não tire a vida do seu próprio filho. A partir do momento da fecundação, ali já está um ser humano, ali já está uma vida nova que apenas está desenvolvendo dentro do seu útero. Não faz parte do seu corpo, é uma vida diferente, é uma pessoa que tem toda uma vida para viver. E você, como mãe, não tem o direito de privar essa pessoa de vir ao mundo. Você, como mãe, não tem o direito de privar essa pessoa do seu direito natural à vida. Então não viole a dignidade humana, não viole o direito à vida, não cometa esse assassinato. Por favor, eu peço agora em nome dessas crianças, por favor, não viole a vida, não despreze a vida, tá? Quero falar aos pais, os jovens aí, os homens, que na hora do sexo é muito bom, mas na hora de assumir some. Seja homem, assuma o seu filho. Se você não quiser assumir a mulher, aí é um problema seu, mas a criança assuma, porque é uma vida, é um ser humano que foi formado, foi gerado, infelizmente, por uma irresponsabilidade sua, ele foi gerado. Mas isso não significa dizer que ele tenha que pagar com a vida dele, porque você foi irresponsável. Tá? Então eu deixo aqui esse apelo e assim eu concluo o meu comentário. E peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe aí no Facebook, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Messenger, compartilhe no Instagram, se inscreva no nosso canal, tá bom? Nos ajude a alcançar aí o maior número de pessoas possíveis, tá certo? E eu espero você no próximo vídeo. Um abraço bem grande, muito obrigado pela sua participação. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.